Nossa, Renata, sua fala aquece e acalma o coração, sabe? Porque é uma visão, enfim, né, positiva e visionária de um modo analítico, de fato, né? Entendendo que essa maneira como nossas comunidades tradicionais sempre viveram é o que a gente precisa voltar a aprender, né? Desse choque colonial que ainda é lógica de várias das nossas relações, né? Sem Madá, sem Renato, né? Sem Gabi, sem quantas outras pessoas a gente pode existir? Não dá, né? Eu só consigo ser potente a partir do momento que outras potências me alimentam, como exemplo, como essa possibilidade ímpar de, sendo empresárias também, trocar essas ideias, entender quais são os caminhos de maneira compartilhada de fato, né? Como eu trouxe na fala de Gabi, né? Sem essa organização que definitivamente a gente precisa construir e se posicionar, né? Inclusive compartilhando formação com as pessoas que estão chegando, né? Como o Gabi falou, tem estilista que o ateliê é o próprio quarto, o tamanho do ateliê não interessa, mas o instrumental metodológico, o instrumental teórico e político, que a gente não tem como dissociar, é o que faz a gente potencializar esse ou aquele produto, né? Nosso trabalho é muito mais artístico no sentido da expressão de um conceito que uma marca branca comercial, né? A gente não faz roupa, a gente expressa discursos e posição, né? A partir daquilo que a gente cria, né? O fato, por exemplo, de Madá ter determinadas modelagens que vestem todos os corpos de todas as mulheres é uma interferência política, é a possibilidade de mulheres fora de um padrão eleito como um padrão de beleza ideal, né? Que é caucasiano, que é branco, né? A modelagem de uma calça jeans é uma modelagem branca, não veste minha bunda, sabe? Não tem as nossas curvas. Então, trazer esse caráter de existência, né? Essa possibilidade de existência a partir do têxtil é uma coisa que Madá tem feito há muito tempo, né? Então, eu queria saber de você, Madá, para além, né, da modelagem, né, da expressividade de suas estampas, né, e do que a gente vê materialmente do seu trabalho, né? Como é que você tem, ao longo desse tempo, desenhado suas relações de trabalho com suas colaboradoras, né? E o que é que você, né, traz para a gente a conversa também de bastidores aí com o Renato. Eu estava aqui pensando, eu acho que a palavra que define muito isso é oportunidade, porque assim, quando a gente vê um menino do subúrbio como o Jonas, que teve oportunidade porque foi modelo do Afro Fashion Day, então ele saiu do mundo dele, daquela comunidade, ele pôde descobrir um mundo que estava além daquilo, e quando ele veio, ele trouxe outras pessoas com ele, ele criou a agência, como agora ele foi pedir a Gabi ajuda para, né, fornecer cesta para aquelas pessoas. Então, assim, ele saiu daquele universo do subúrbio e pode enxergar que tem muito mais e que tem um apoio aqui. Então, eu acho que isso é o que contribui. Então, eu vejo um exemplo, por exemplo, Karine, que é aquela modelo que tem vitiligo. Karine foi minha aluna. E aí, um dia, eu pensei, eu digo, poxa, seria bem legal fazer umas fotos com Karine, mostrar essa coisa da pele dela. E fui buscar a Karine para a gente fazer né, edital, um editorial de moda. E aí, assim, depois disso, ela começou a ter várias oportunidades. Mas quem era a Karine? Uma menina que estava lá dentro do Vale das Pedrinhas, do Nordeste de Amaralina. E quem é que pensar em Karine como uma pessoa para estar estampando a sua cara na moda, para dizer, venha e vamos construir aqui comigo, vamos fazer. Né? Então, eu acho que é justamente isso, quando você busca esse povo que está lá naquele mundo e que você diz, venha, que tem um lugar aqui para você. E eu vejo isso com minhas costureiras, os lugares em que minhas costureiras moram. Né? Então, assim, uma vez eu cheguei eu fiquei surpresa, porque uma costureira chegou para mim e disse assim, Madá, quando você vier aqui, não venha vestida desse jeito, porque você chama atenção. Então, quer dizer, lógico, eu sou negra, estou entrando numa comunidade, né, parecida com a minha comunidade, mas a minha forma de vestir chamaria atenção naquele lugar. Então, ela veio com esse retorno para mim, olha, quando você vier, venha de maneira mais simples. Às vezes que eu botava um vestidão, porque eu estava de salto, e aquilo que chamou muita atenção, né? Essa fala dela, o cuidado. Então, assim, quando você traz esse povo que você diz, não, eu tenho algo, né, a te oferecer. Então, um exemplo, ano passado eu fiz um desfile em que
minhas costureiras estavam lá na plateia. E aí depois eu tive o depoimento, poxa, é tão diferente a gente tirar a roupa da máquina e ver aqui no corpo dessas pessoas. Poxa, obrigada, né? E agradecer por essa troca. Então, eu acho que quando a gente, né, traz essas pessoas, outro dia eu fui para o Subúrbio 360, fiz uma apresentação lá e vi, né, as pessoas me reconhecendo. Poxa, deixa eu tirar uma foto com você, por quê? Porque estão vendo, né, o meu trabalho, mas eu acho que é justamente isso, a gente poder trazer esse povo mesmo, dessas comunidades. Eu acho que o Afro, né, ele faz isso muito bem. Eu fui, inclusive, para algumas seletivas, porque eu acho massa ver aquele povo todo. Eu fui para a seletiva do Curuzu, e aí todo mundo lá, aquele nervoso, aquele momento de estar ali entrando na passarela, e dali, né, conseguir fazer algo mais. Então, eu acho isso muito interessante e até uma proposta, porque, assim, hoje o Afro ele tem o quê? 60, né, estilistas diferentes, mais ou menos, ou até mais, né, Gabi? Mas uma coisa que eu sinto falta, eu não conheço todos. Eu não sei a história de todos. E eu não gostaria de conhecer essa história só pelo jornal. Eu queria ter esse tete-a-tete, da gente criar mesmo bate-papo. Então, assim, pô, tem eu, tem Renato, tem Goya, né? Tem você, Carol, tem gente mais experiente que está ali, que, né, já domina uma estrada, mas tem gente que chega que a gente, né, não conhece. Então, eu acho que essa coisa da gente criar bate-papo mesmo antes, da gente dividir essa experiência, fazer isso, como o Renato disse, poxa, na hora do sufoco eu liguei para Madá, e aí o que é que você vai fazer? Eu disse, poxa, eu não sei. Liguei para outro, né, empresário, eu estou aqui, chorei 3 dias sem saber o que é que eu faço. Então, a troca, né, isso é muito importante. Então, uma coisa que eu sinto falta no Afro é de conhecer todas as pessoas que estão ali, porque cada uma realmente tem uma história. E quando a gente troca isso, a gente está trocando experiência, né? Então, a gente está construindo uma coisa muito mais forte. Então, Perfeito. fica aí essa dica de troca aí para o Afro. Quando você fala, né, da cena de entrar em determinado lugar e das pessoas querem tirar foto com a designer, né? Não é só pelo trabalho que a designer faz, mas é quem é a designer e o que ela assina, né? E aí, quando você revisa também a necessidade da gente se conhecer, ela também é um pedacinho dessa necessidade das outras pessoas que estão na plateia reconhecerem a gente como pessoas criadoras daquela beleza que está na passarela, né? A gente precisa sempre lembrar que o racismo brasileiro, né, a gente tem um racismo que é mundial, mas Brasil, África do Sul, Estados Unidos são casos de estudos de muito tempo, né? Frente mesmo à violência como o produto do racismo opera de modo a estruturar nossas relações sociais. Então, é muito importante entender que pessoas negras não são vistas como produtoras de intelectualidade, né? Seja a Madá Designer, seja o Renato empresário, seja a Gabi jornalista, seja a Carol professora. Quantas vezes na Universidade Federal uma pessoa abre a porta da minha sala e não consegue entender que quem está ali em pé dando aula é professora, né? Ou ela é aluna apresentando trabalho, ou ela é estagiária. Se for de uma colega branca ou branca, a situação é pior, né? E eu já passei por situação de violência, de ameaça de violência física, né? De problema, inclusive, para adentrar o campus da Universidade Federal e diversos outros que daria um outro programa, né? Já que a gente fica... Então, dito isso, né? Sabendo da importância do que a gente chama de radicalização cognitiva, que é atrelar a nossa produção, a nossa cara. São várias marcas, especialmente em conversa com Isaac Silva, né? Designer baiano, estreou esse ano na São Paulo Fashion Week, vocês mesmas em outras ocasiões, o quanto várias marcas que produzem modelos ou produzem modelos de roupas visivelmente de moda afro-brasileira, mas que são produzidos por pessoas brancas e ricas. Então, se a gente está lutando para construir um mercado, pessoas com mais recurso financeiro, né, com mais possibilidade de acesso, inclusive, ao jornalismo de moda e às grandes revistas, né, grandes no sentido do volume capital, né, que movimenta, né, no mercado editorial, acabam passando à frente, né? Então, eu queria que Gabi falasse um pouco das estratégias do Afro Fashion Day,
né, para atrelar a nossa produção criativa, né, as nossas caras. A gente sabe que o jornal impresso, né, e todas as formas, né, de comunicar isso, mas como é que vocês têm reivindicado dentro, né, especialmente você, que é a nossa grande representante junto com o Fagner, né, quais são os desafios que vocês encontram, né, para que, de maneira mais efetiva, a gente consiga aparecer também no evento? Falando de forma sobre moda de forma geral no mercado, quando eu vejo que o evento, a coleção ou algo foi inspirado na África, eu começo a ficar preocupada, porque eles estão falando de um continente inteiro, imenso, que cada país tem suas características e a galera classifica em África, faz aquela coisa meio folclórica, que é péssima, que não representa, que você vê que não tem uma pesquisa, não tem identidade. E a moda da gente aqui, nacional, a gente veio, e na internacional também, né? Bota as estampas de bicho, diz que foi inspirado na África e lança a coleção, e isso me deixa muito triste. É uma coisa que a gente sempre questionou lá no Correio, no Bazar. Na época que o Bazar existia, a gente não tem mais o caderno, mas o espaço de moda sai todo final de semana na edição de fim de semana do jornal. Quanto ao Afro, é uma luta anual, porque o Afro Fashion Day é um evento dos 20 que a gente realiza no ano no departamento que eu trabalho, que é o estúdio. Então, a gente faz a Agenda Bahia, a gente já... Ano passado, que era o aniversário do jornal, a gente fez Baba na Fonte Nova, a gente fez lançamento de livro, exposição de arte, fotografia, a gente desfile, a gente fez um desfile no do shopping de Salvador, discutiu o empoderamento feminino, questões de economia. Então, assim, o Afro entra na pauta, a equipe é muito pequenininha para a quantidade de eventos que a gente tem, e dentro do Afro ele tem um desdobramento muito grande, porque as seletivas, acho que foram 6 ou 7 ano passado, de modelos, e tem a seletiva das agências também, que tem etapas, e tem os encontros Fagner, a troca de Fagner com os estilistas pelo Instagram, pelo WhatsApp, para ir afinando a edição do desfile, lá a prova de roupa e tal. E, assim, eu sentia uma certa dificuldade. Quando a gente tinha um bazar, era mais fácil porque era a editoria mãe da pauta. Então, a gente absorvia para o bazar fazer aquilo. Ano passado, sem caderno, a gente foi para a editoria de cultura. Então, até você explicar para o repórter de cultura, que está acostumado a fazer matéria sobre show, sobre outros assuntos, lançamento de livro, que o Afro é cultura e que tem que entrar. E a gente teve uma resposta muito feliz da repórter e da editora, que são mulheres negras, que são mulheres que discutem os espaços, e elas tinham um repertório para abraçar as pautas e contar essas histórias, mas a gente sabe que a gente não tem o fôlego nem de equipe, nem de espaço, nem de tempo para... Como o Afro tem muita marca, eu acho que esse ano foram 44 ou 45 marcas, ou 42, eu acho, e a gente teve 64 modelos. Então, como é um volume muito grande de gente, o que foi que eu falei com as marcas no encontro que a gente faz todo ano para apresentar o tema do ano? Que cada um produzisse os seus conteúdos e informasse para a gente, que a gente criaria uma forma... Já a gente não conseguiria de todas as marcas para contar todas as histórias, quem tivesse história para contar, nos contasse que a gente ia reproduzir. O Afro tem um canal no site do Correio, que é o /Afro Fashion Day, e todos os conteúdos, à medida que a gente ia recebendo, a gente ia publicando, fora as matérias que o jornal produziu. Porque a gente sabe que não é um espaço grande o suficiente. Um desfile coletivo é um desfile que você acaba não conseguindo dar protagonismo, o que é complicado, porque eu acho que é preciso que se fale mais. Mas, assim, todo ano eu fico querendo que seja melhor, que seja maior, que seja uma editoria do jornal. Mas a gente, na prática, não tem conseguido por conta da vida, né? Da vida como a gente... do jornalismo em si, tudo. Mas, cada ano, a gente percebe uma aproximação das marcas estarem repostando, criando mini coleção, criando uma história dentro do Afro. Você cria ferramentas também, né? Por exemplo, se você só vai poder produzir uma única peça, até porque só vão 2 ou 3 peças, vai ser a peça, a gente vai trabalhar sobre aquela história de que roupa é essa que você criou para o Afro. Tem marca que criou uma mini coleção e deu o nome do evento. Então, você cria uma história. Eu acho que é o que a gente falou antes. Se todo mundo participa, se ajuda, faz esse coletivo, a gente consegue junto ir contando essas histórias, entendeu? Já teve histórias de collab de uma marca com a outra,
brodagem, parceria para fotografar junto, e aí a agência entra. Por isso que a gente convida as agências para irem também. Esse ano a gente convidou, porque aí os estilistas e as agências se conhecem ali. Se caso não se conheçam ainda, já cria essa relação. E tem um grupo no WhatsApp que está todo mundo, porque justamente quem quiser, precisa de uma agência. No Afro tem o pessoal das agências, deixa eu conversar aqui com o pessoal à parte. Tive uma ideia, para poder propor esse diálogo. A gente sabe que tem as marcas são muito diferentes entre si, alguns grupos se conhecem, se falam, e outros não se conhecem. Mas é uma vantagem que o Madá estava falando, é importante, seria massa se a gente conseguisse esse ano, infelizmente com o coronavírus, não sei o que vai acontecer, da gente trazer uma outra etapa. São etapas, né? A gente vai construindo a nossa história ano a ano. O que falhou, vamos tentar corrigir para o ano seguinte, não ter esse erro para abrir espaço para novos erros. E aí a gente melhora e com o tempo ele vai criando a história dele, assim, que eu tenho muito orgulho. Eu estava falando com os colegas de trabalho que se tem uma coisa que eu tenho orgulho, eu tenho 16 anos no Correio, de tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu fiz na minha vida, o orgulho que eu tenho é de ter ajudado a construir essa história do Afro Fashion Day, uma coisa assim, que é para além de trabalho, é meu emprego, é meu trabalho, mas também é minha vida. Isso daí ninguém tira de mim, eu tenho isso muito, até deixar esse depoimento aqui, que me emociona, porque isso fui eu que fiz, entendeu? Não fiz sozinha, mas fui eu. Saiu de mim, da minha vida. E isso vai para sempre comigo. Ai, gente, emocionou. Como eu falei no início, né? É de você e que, né, é seu emprego, é seu trabalho, né? E que essa empresa entenda que é a maneira como você construiu a relação de confiança e de troca importantíssima com a gente, é que elabora essa adesão, né? A gente sabe muito bem que é uma troca nem sempre tão equilibrada, né? A gente tem um debate, né, sobre isso desde as primeiras edições, né? A gente tem vários recursos digitais que são telões, né, formas de apresentação que na hora do evento as pessoas da plateia consigam ver o cabelinho igual a dela, né? Que não é só a modelo, que é a designer também, a cara de Renata, a cara de Madá, de Goya Lopes, de todo mundo. A gente sabe que isso é super importante. E aí, de tudo isso, né, desses desejos todos que você delineou aí, vamos se preparar, então, para o Afro Fashion Day Digital desse ano. Como é que vai ser? Né? Como é que a gente consegue elaborar um grande produto artístico que apresente todo mundo para além da roupa que faz, né? Colocando nossa trajetória, colocando nossas caras, nossas vozes, né? Porque a minha voz leva a voz da minha terra, que é Santa Amaro, dos quilombos que estão no entorno, da minha equipe, que é composta por quase 50 mulheres, todas voluntárias, né? É assim com a Madá, é assim com o Renato, é assim com todo mundo. Então, realmente é uma ficha técnica gigante. Quem sabe, né, nesse ano de diferença, né? A gente não vai ficar usando o tempo todo a palavra crise, né? Vamos também mudar aí na nossa mente o significado de cada momento. Nesse ano de desafio, como é que a gente vai celebrar? Né? O que é que vocês sugerem, Renato e Madá? Como é que a gente vai celebrar? Né? Antes de falar do celebrar, eu queria participar do momento emoção um pouquinho. Mas é verdade. Eu quero reforçar aqui, porque eu acho que as críticas precisam ser feitas, mas os elogios também, né? E eu acho, Gabi, que a forma como você se aproximou de nós, para mim, na minha experiência, assim, com imprensa relacionada ao universo da moda, foi única. Isso é fato. Eu me lembro do dia que você entrou na loja para fazer o convite. E quando eu vejo você, a forma como você trata todos os profissionais envolvidos dentro daquele universo é a mesma, é extremamente horizontal. Então, eu acho que este é um dos ingredientes que faz com que o evento tenha sucesso. Esse é um ponto. E acho que o evento vem num crescendo a cada edição, porque a cada edição existe uma maior participação ainda destes profissionais envolvidos na discussão e na estruturação de como isso vai acontecer, né? Então, ele acaba sendo um evento verdadeiro, porque ele é um evento que ele parte de uma construção que é daquele. Ainda existe um ponto ideal para a gente, por exemplo, enquanto participantes, né? E a gente discute. E o legal também é isso. Todos os anos você está aberta para essa discussão e você não tem problema em dizer, olha, gente, desculpe, isso daqui não era para ter sido assim, mas acabou sendo assim. Então, eu acho que esse bate-bola, essa troca, que faz com que o evento cresça a todo instante.
E eu acho que tem uma coisa que é anterior ainda. Você ousou, e eu vou falar você, eu sei que tem uma equipe, mas eu vou falar você, porque eu acho que vou identificar em você isso. Você ousou fazer uma ponte que até muito pouco tempo aqui na Bahia era intransponível. Se eu estiver dizendo mentira, me fala. Que era a ponte entre uma empresa de circulação de informação, né, de formação de opinião, extremamente forte dentro do Estado, né, do Estado, e que faz com que e um grupo que é um grupo que já fazia o trabalho que fazia já há bastante tempo, mas, como eu disse anteriormente, nessa marginalidade que é colocada como uma coisa estruturada. E vocês ousaram fazer a ponte. E é muito interessante porque isso foi de muita ajuda para nós, sim, claro, deu visibilidade ao número maior de pessoas, não só as pessoas que já tinham interesse pelo que a gente produz, mas abriu o que a gente faz para um grupo muito maior de pessoas, mas também foi extremamente importante para o jornal, tanto que o jornal continua fazendo as edições, até porque o jornal, inclusive, foi premiado por conta disso, né? Então, eu acho que é um exemplo de o quanto existe de potencial, de capacidade de produção, de criatividade, de riqueza cultural, né? Dessa coisa que não é essa coisa folclórica que é vendida com relação à Bahia, por exemplo. Né? E a riqueza disso está, em grande parte, nas nossas mãos. Né? E enquanto as pessoas não tiverem a ousadia que você teve, a capacidade de olhar, perceber e quebrar essa barreira, velho, a gente não vai conseguir fazer. Né? É preciso esse movimento. Esse movimento é a solução para muitos de nós. Assim. Eu acho que se a gente pensar, a gente estava falando na pergunta anterior, o que é moda daqui para frente, como que a gente vai fazer, é transpor essa linha. Se a gente não transpor essa linha, se a gente não der crédito, né, aos grupos das suas produções, né, do seu capital cultural, que é desenvolvido por aquelas comunidades, se a gente não fizer isso, a gente não consegue. Agora, se a gente estiver dispostos a oferecer esse crédito, ou seja, a identificar, a ouvir, né, a entender como é você que faz parte do grupo, qual é a sua visão sobre isso? Como você quer comunicar isso? Né? Se a gente fizer essa troca, aí eu acho que a gente tem possibilidades, né, maiores. Desculpa, eu precisava fazer esse elogio. Maravilhoso. Assina embaixo, viu? Já falei aqui desde a primeira palavra. Agora, dona Madá. Eu acho que essa coisa, né? Realmente, como o Renato falou, a gente sempre conversa nos bastidores, mas a gente tem elogios ao Afro que realmente... E aí, assim, eu vejo, por exemplo, em São Paulo, a gente tem a Feira Preta, que já acontece há muito tempo. E quando você vê a Feira Preta, você vê as pessoas se produzindo para irem à Feira Preta. Realmente é um evento que as pessoas podem dizer, poxa, é um evento nosso, é um evento para a gente. Então, tem toda uma produção para aquelas pessoas, né, que vão para a Feira Preta. E aqui a gente tem agora o Afro Fashion Day, né, que já acontece há tanto tempo, né? E aí ele vem trazendo justamente isso, esse encontro de design, essa coisa dos modelos, gente que nunca desfilou, mas que quer ir para as seletivas, entendeu? Porque quer uma oportunidade. Então, assim, você vê a construção disso, realmente é fantástico. Até porque no primeiro, quando me procuraram, buscaram uma roupa, né? Na minha arara, não, porque uma roupa para participar de um evento, eu disse, porque a gente já fica assim, evento em Salvador, a gente já não acredita muito, porque dura 5 minutos né? E acabou. E a prova é que o Afro está aí durando esse tempo todo e realmente numa crescente. Os lugares em que ele já aconteceu, equipe, formato, enfim, sabe, esse crescimento. Então, realmente, eu acho que é um produto sólido, porque da primeira vez que, né, entraram na loja dizendo eu quero escolher aqui na Arara uma roupa para um concurso, para o desfile. E aí eu disse, escolher uma roupa na Arara? Não, eu vou produzir uma roupa para esse evento. Então, eu acho que é justamente isso, né? Então, a gente, enquanto designer, a gente tem esse olhar e identifica esse poder mesmo do evento, e a gente está ali nessa construção
buscando, né, produzir uma peça que dê, né, todo aquele glamour mesmo do modelo e do evento. Então, isso é muito legal. E o parabéns realmente ao Afro por uma coisa que vem, né, crescendo, que vem completando aí anos de história, porque realmente aqui, qual é o evento que a gente tem? Então, Carol já participou comigo, por exemplo, dos eventos da Expo de Moda, de Vera Pontes. A gente tinha concurso de moda, eles buscavam alunos nas faculdades, nos cursos de moda, então era uma coisa que movimentava ali ainda esse cenário. A gente tem o Barra Fashion, a gente não tem mais o Iguatemi, né, que hoje mudou, mas a gente tem o Afro agora. Então, assim, realmente uma coisa que vem galgando aí, né, um tempo e vida longa, lógico, né, ao Afro, porque ele vem vencendo mesmo. E aí, tirando essa coisa de que aqui na Bahia as coisas começam e daqui a pouco você não ouve mais falar. Então, acho que como o Renato falou, né, tem a questão do jornal, o jornal foi premiado, então é um produto muito bom, né, e que você cuida bem. E aí, como eu volto a dizer, a gente tem todo esse contato com você, que, né, tem esse carinho em lidar com a gente, Fagner, e a gente vai além, realmente, sempre, né, da passarela, dessa construção, porque a gente tem sempre essa discussão, né? Carol, que foi professora de todo mundo aqui, que foi minha orientadora do TCC, então, essa troca que vai consolidando a mesma coisa. E eu acho isso, assim, fantástico mesmo, essa coisa de você se emocionar realmente com o Afro, porque é um produto sólido, né? Verdade. Então, tem que se emocionar mesmo, tem que dizer meu, né? Eu fiz, eu participei, né? Verdade, porque realmente é muito bom. É muito bom e é bom a gente ter isso aqui na Bahia, ter isso aqui em Salvador, isso é muito bom. É a potência de uma ideia transformadora, né? Sim, e aí, para nosso encontro incrível, que bom que eu estou aqui com vocês. Que privilégio, repito, né? Estar vendo vocês e conversando. Né? Eu estou nesse momento de elaboração teórica sobre algo que ninguém nunca falou, nunca fez. O nosso desafio é sempre esse, né? De fazer o novo com a qualidade, como se fosse o 12º, enfim. E o que é que Gabi tem para falar? Depois de tanta emoção e depois de tanto carinho para a gente fechar aqui nosso encontro. Eu quero agradecer o convite. É sempre bom poder falar de um projeto como o Afro Fashion Day, que vem cada ano construindo. Cada ano a gente desvia ele para um lado, desvia ele para o outro, ajuda a dar visibilidade para uma coisa, busca outra. Ele é mutável, ele é feito por pessoas, como o desfile é feito por pessoas. Então, quando a gente fala do coletivo, mas a gente sabe que dentro do grupo tem pessoas com personalidades diferentes, com jeitos diferentes. E a graça do evento é justamente a gente mostrar isso na passarela e ver. Às vezes a gente tem um estilista que ele tem mais alguma dificuldade de alguma coisa, não sei o que. A gente tem esse olhar de amor para entender que ele é novinho, ainda está aprendendo. A gente vai buscar uma forma de trazer aquele resultado. Ou um menino que ainda não sabe desfilar. A gente tem um olhar de amor para o Afro. O importante do Afro, mesmo com todas as dificuldades para realizar, e é um esforço incansável do jornal, do comercial do jornal para viabilizar ele, porque ele é uma estrutura muito cara, uma estrutura de camarim, uma estrutura de passarela, toda a estrutura. Esse ano a gente não teve a passarela, mas a realização dele é uma realização muito cara. Então a gente tem que correr de tudo quanto é lado para ele acontecer. E é bonito ver a equipe da gente, para além do trabalho do dia a dia, tá atrás de viabilizar ele. E o que eu falo é importante é que o Afro é um evento feito com amor, porque se não fosse o amor, ele não existiria. O amor para esse olhar, o olhar de amor é que faz com que ele aconteça. Então, eu acho que o importante é a gente ter esse olhar de amor. A gente ainda não sabe o que vai acontecer esse ano, a gente ainda não teve uma discussão sobre o Afro, porque a gente meio que entrou na quarentena há algum tempo, quase um mês que a gente está em casa, tocando as coisas mais urgentes da pauta da gente, mas com aquele pensamento de que as coisas vão voltar a acontecer e que a gente vai ter nosso evento esse ano também. Mas a gente ainda não tem novidades sobre ele, não. A gente precisa ser otimista, né? Eu recebi essa semana de um país africano. Não, porque em novembro vai estar tudo normal. Eu tomara. Né? A gente está vivendo tempos desconhecidos, né?
E nesse momento é o momento da gente olhar para a gente, se replanejar e principalmente reafirmar aquilo, qual é o propósito, o meu propósito individual, né, para minha realização que se estende para minha comunidade, né? A gente sabe, né, de, enfim, várias vulnerabilidades que a gente compõe, independente das posições que a gente ocupa, né? Sendo pessoas negras, a gente está, enfim, preocupada e conectada com familiares em diversas condições diferentes de vulnerabilidade nesse momento, né? Então, agradeço também a vocês aqui por esse encontro e por essa injeção de ânimo e de olhar para o futuro, né? A partir aqui dessa nossa conversa. Renato. Quero agradecer, obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês, conversar. São pessoas que eu respeito, profissionais que eu respeito e que eu admiro, então isso é muito, me causa muita satisfação, né, poder participar. Quero dizer assim, que é um momento em que eu estou muito reflexivo, né? Eu estou pensando muito sobre a minha vida pessoal, sobre o meu trabalho, sobre as minhas escolhas até então, pensando sobre as minhas escolhas futuras e direcionamentos futuros, tanto com relação à minha vida pessoal como com relação ao meu trabalho. Eu gosto sempre de acreditar, e várias formas de pensar levam a isso, de que os momentos de maior tensão, de maior caos, também são os momentos de maiores possibilidades, porque é quando tudo é possível. Então, esse é o momento em que tudo é possível. E eu estou partindo desse princípio no direcionamento da empresa e de como a Catuca, as comunidades, o mercado negro Catuca vão se posicionar daqui para frente, né? Então, eu sempre fui alguém muito mais né, que coloca margens um pouco meio estreitas, talvez, para algumas produções e tal. E eu estou pensando que talvez, eu acho que esse é o momento de abrir as comportas e para que tudo aconteça da forma mais brilhante que pode acontecer. Quero dizer que eu estou muito aberto eu digo isso aqui porque tem uma profissional que já está aqui, Carol também, muito aberto à troca e a construções que sejam coletivas, não só dentro do universo da moda, mas dentro de outros universos. A gente já vem de uma história de conversas com profissionais de outras áreas, da literatura, né, dos estudos das ciências sociais e tal. A gente sempre trabalhou dessa forma e eu quero ampliar isso mais ainda, quero poder construir coisas coletivamente, quero fazer trocas, né? Então eu acho que nesse momento é tipo assim, não existe patente de nada, sabe? Nesse momento é um momento de compartilhar as patentes, né? Se eu tenho a possibilidade de produzir isso bem, eu acho que eu tenho que compartilhar isso com os outros profissionais da mesma área que querem fazer também dessa forma, porque eu acho que esse é o momento da gente exercitar uma existência coletiva e a nossa sobrevivência enquanto grupo, né? Eu acho que a gente é uma rede, a gente tem que sobreviver enquanto grupo. A gente não adianta, se um só sobreviver, não faz sentido nenhum nesse momento. Acho que isso é um grande aprendizado, né? A gente precisa sobreviver enquanto coletivo, enquanto grupo. Não tenho uma visão muito otimista no sentido de que isso vai terminar amanhã ou depois. Eu acho que vão haver mudanças que são mínimas e tal, mas a gente ainda vai conviver com esse momento de tensão e tal durante um longo tempo. Então, é importante que a gente esteja aqui em conexão e pensando coisas juntos para que a gente, como grupo, possa atravessar. Obrigado. Perfeito, né? Sobreviver enquanto grupo e reinventar uma existência criativa, né? Se a gente falava tanto que precisava de algum momento de imersão para que a gente acordasse com essa potência criativa e criadora, né? Que o mundo acelerado retirou um pouco, né? Olha que contradição. É um momento que a presença física está um pouco interditada, mas que o virtual, que tanto nos afastou, né, criando mesmo um simulacro da presença, é a forma que a gente tem de se reaproximar, né, de olhar aqui nossas carinhas e ver o quanto de afetividade a gente tem entre a gente como esmola propulsora, né, para que a gente, como você falou, sobreviva em grupo. E quais são as estratégias? Estratégias não, Madá, o que é que você está sentindo, né, nesse momento de sobrevivência em grupo e de o que você pode compartilhar com a gente nesse sentido da reinvenção da existência criativa? Acho que, assim, como o Gabi falou, né, o amor
ele é o que vem segurando, porque assim, cada uma aqui tem um amor pela sua marca, o amor pelo que faz. Então, isso faz a gente segurar e dizer, não, vai dar certo. Porque, assim, praticamente um mês de loja fechada e mudando todo o cenário, porque a gente tem loja aberta para ter contato com o público. Então, isso agora a gente está dentro de casa e é realmente o mundo virtual, mas realmente não é um momento de compras, né? Então, assim, realmente é o amor, né? Eu acho que é o que tem segurado tudo e é a base mesmo, porque a gente tem que se reinventar. E eu acho que assim o Afro ele já é essa prova de coletividade mesmo, porque assim é bonito de se ver e a gente está vendo o coletivo, né? A gente vê quantas pessoas na passarela, né? Quantos modelos, quantas marcas numa união. Então eu acho que realmente o coletivo ele é uma coisa que pode, né, falar realmente bem alto. Renato falou isso com essa questão, né, de que a gente troca e de que a gente pode trocar muito mais e que a gente está aí para ver o que está por vir, né? Mas eu acho que realmente a gente tem que mudar mesmo esse olhar e estar fazendo mais trocas mesmo. Eu acho que a gente pode construir mais, justamente fazendo uma troca aí mais coletiva mesmo. Então, eu acho que é isso. Não tem sido fácil, mas eu estou segurando com todo o amor que eu posso. Muito bom fechar com a palavra amor, né? E aproveitar aqui para agradecer a todos e todas, né, que toparam nesse momento no meio da tarde, quando isso seria possível. Não que você esteja trabalhando, né? Foi na quarta-feira. Com horário, com tudo comum. Mas gratidão imensa por compartilhar esse momento, essa conversa com vocês. Né? Saibam quanto isso me alimenta como pessoa, como pesquisadora e especialmente como ativista, né? Manter esse olho, essa esperança no futuro é importante. Então, a gente fica por aqui. Obrigada.